Dieta anti-inflamatória, né? Com certeza você já ouviu falar muito esse termo, já ouviu falar, né? O corpo está inflamado, tem que comer uma coisa anti-inflamatória, tem que comer mais gengibre, tem que comer fruta vermelha, tem que comer antioxidante, tem que comer coisas que desinflamem, né, o seu organismo. E sim, várias dessas informações estão corretas, mas a gente tem que trazer algumas ressalvas também para essas informações de como é a melhor maneira para você desinflamar o seu organismo, deixar seu metabolismo funcionando perfeitamente, né? Com todos os hormônios, glândulas, órgãos funcionando ali em sintonia e fazendo com que sua saúde vá lá para cima. Então, antes de eu entrar aqui, né, no quais são os alimentos anti-inflamatórios, quais são os fundamentos dessa dieta anti-inflamatória, não adianta você querer apagar um incêndio e começar a jogar água nesse incêndio, sendo que do lado de cá tem outra pessoa jogando gasolina. Fica difícil, né? Porque você está tentando apagar, outra pessoa está aumentando. A mesma coisa funciona com a alimentação, né? Não adianta você querer fazer uma dieta anti-inflamatória se seu corpo continua ingerindo substâncias que inflamam ele. E a inflamação ruim, né? Vinda ali pela boca. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física, você também tem um processo inflamatório, que é o processo de ajuste ali das fibras, melhorias, é tudo ótimo, né? É para acontecer aquilo ali mesmo no seu organismo. Mas quando é de um alimento que está fazendo mal, que está desregulando o seu corpo, não é legal, né? Então, o objetivo aqui do vídeo é te explicar como desinflamar o seu corpo. Primeiramente, a gente vai falar o que você não deve fazer e depois entrar nos alimentos. Então, os alimentos mais inflamatórios, né, que desregulam o seu corpo, todo o seu metabolismo, desregulando desde o seu sistema digestivo até desregular o seu sono, é açúcar, farinha e álcool. Quarto lugar ali, colocar os óleos vegetais, que é óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, mas açúcar, farinha e álcool, né, são a tríade aí de destruição do seu organismo quando consumidos em excesso. Então, os três são substâncias que inflamam o seu organismo. Quando eu falo inflamam o organismo, o que significa isso, Pedro? Significa o seguinte: quando você ingere eles, você começa desregulando, por exemplo, a sua flora intestinal. E aí, quando eu falo flora intestinal, pode pensar assim, flora desde o início lá da sua boca, né, passando pelo estômago e intestino. Então, desregula sua flora intestinal, e a flora intestinal é importantíssima, por exemplo, para a sua imunidade. Para o seu sistema imunológico funcionar bem, você tem que estar com o trato digestivo todo funcionando bem. As bactérias boas do intestino funcionando bem. E as bactérias ruins do intestino com o número lá embaixo. Quando você ingere muito dessas três substâncias, né, você joga essas bactérias ruins lá para o alto, regula o seu sistema digestivo e aí traz problemas que são chamados aí de síndrome do intestino permeável, né, que é criando brechas ali na barreira do intestino, que passam toxinas, podendo ter crises alérgicas, problemas de imunidade, problemas no seu sistema imunológico como um todo, né, com outras doenças autoimunes. Então, desregula o seu trato digestivo como um todo, né? O segundo ponto, ele desregula também o órgão ali que é considerado o cavalo de força do nosso corpo, né? Os mais importantes, que é o fígado. Então eles são metabolizados no fígado de uma forma que eles liberam algumas substâncias que fazem mal para o nosso corpo, como o ácido úrico, por exemplo, como substrato. Eles também estimulam a resistência à insulina, e a resistência à insulina leva a problemas, né, de glicose alta no sangue, levando problemas de desregular também a produção de colesterol pelo fígado, estimular, né, quando excesso de insulina toda hora sendo produzida, estimula também o armazenamento de gordura, então você começa a ter um triglicérides alto. Então você começa a ter problemas no seu metabolismo, né, como um todo, regulando ali como que a insulina funciona, como que armazena gordura, como que o seu corpo produz colesterol, né? Lembrando que 85% do colesterol no exame que você faz lá é produzido pelo corpo, né? Então você acha que você está comendo muita pele de frango, gordura de carne, seu colesterol está alto, mas na verdade seu colesterol está alto porque você está comendo alimentos ali que desregularam a produção do seu fígado, estão produzindo muito colesterol. E esse alimento que faz isso é um desses três, né? Açúcar, álcool e farinha. Então desregulou seu metabolismo, começou a ter vários problemas ali de saúde. Desregula também o seu sono, né? Como ele desregula alguns hormônios, isso também atrapalha o seu sono diretamente e indiretamente, né? Então, produção de melatonina, produção de hormônios que são importantíssimos para você entrar no sono profundo. Então, você começa a ter queda de testosterona, queda de GH na hora do sono. Então, essas três substâncias fazem com que você tenha um sono pior, né? Passe menos tempo no sono profundo, acorde mais cansado, e aí, acordando mais cansado, você entra naquele ciclo vicioso de um monte de coisa ruim, né? Tem preguiça de ir na academia, faz más escolhas na alimentação, tá mais irritado, tá mais irritado com o parceiro, tá mais irritado com os filhos, tá mais irritado no trabalho, tem declínio do sistema cognitivo, então pensa de uma maneira pior, toma piores decisões, armazenamento de memória pior, né? Estudos mostrando aí que o consumo excessivo de farinha
açúcar tem uma redução do hipocampo, né, da atividade no hipocampo, então faz com que você armazene menos informações. Então isso tudo aí trazendo consequências muito negativas para o seu organismo. Então, problema no trato digestivo, problema no metabolismo, problema no sono. Então quando você está com trato digestivo desregulado, né? Metabolismo desregulado, sono desregulado, que já traz um monte de outros problemas hormonais, você está com o corpo inflamado, você está inchado, você sente ali na sua pele que você está inchado, você está com problemas ali que na sua alimentação refletem também na hora de você ir no banheiro, então você também está com problemas tendo uma prisão de ventre, por exemplo. Então, você está com o corpo cheio de consequências negativas, né? Alterações do metabolismo, e isso é um organismo inflamado, né? Muitas vezes a consequência é você precisar de tomar algum medicamento, seja para diabetes, seja para pressão arterial, ou seja para o triglicérides. Então, isso é um organismo inflamado. E como fazer isso? Como interromper esse ciclo? Não adianta você falar assim, agora eu vou começar a comer, tomar óleo de peixe, né? Vou então começar a comer aqui muito morango, frutas vermelhas, como tudo, ver que elas têm antioxidante, isso é melhor no organismo. Se você não interromper a gasolina que está sendo jogada no seu organismo, né, o fogo não vai parar. Não adianta você vir com água, porque você não vai conseguir interromper. Se você continuar comendo ultraprocessados, né, continuar comendo esses alimentos aí que são riquíssimos em açúcar, farinha, conservantes e também as bebidas alcoólicas. Então você tem que interromper isso. Ah, Pedro, eu preciso nunca mais então tomar um vinho, ou então nunca mais vou comer um doce. Não, eu tô falando aqui da regra. Ah, como exceção no final de semana, um jantar em família, uma festa que você foi, exceção no final de semana, não tem problema. Nada que é feito como exceção tem problema. Agora, tudo que é feito como regra, você deve tomar muito cuidado. Então, se você bebe 5 dias na semana, não vai fazer bem para você. Se você come doce todo dia depois do almoço, tem que tomar muito cuidado com o resto do seu dia inteiro, porque você já está fazendo uma coisa que é bem agressiva para o seu organismo. E por aí vai, né? Todas as decisões. Então, se você começa a jogar essas coisas como exceção, o doce, o álcool, né? A pizza, né? Que é, por exemplo, a farinha, isso é exceção, não vai ter consequências tão negativas. Então você já começa a desinflamar o seu corpo só de parar de jogar gasolina. Parou de jogar os alimentos que fazem mal e que inflamam o seu organismo já começa a desinflamar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem um potencial de regenerar incrível. Provavelmente você conhece várias pessoas aí, 30, 40 anos, que tratam o organismo, né, o corpo delas como um lixo. Fumam, bebem, dormem mal, são sedentárias, e você olha pra pessoa, lá tá, o corpo dela lá continua funcionando, continua trabalhando. Então a pessoa vai lá e o que aconteceu com o organismo dela? O organismo dela tá o tempo inteiro ali tentando apagar aquele incêndio, sem nem precisar jogar água. Quando o corpo para de receber essa gasolina, o corpo já começa a se regenerar. Então, o primeiro ponto para você fazer para ajudar o seu organismo, né, depois de interromper a ingestão desse tipo de substância, é hidratar mais. A água é importantíssima para o nosso organismo. A água é importantíssima para o nosso metabolismo, né? Tem um estudo que mostra o aumento do consumo de água comparado com outros grupos, né, fez com que as pessoas perdessem peso. Por quê? Porque hidratar mais faz bem para as funções do nosso organismo. Ela também ajuda na saciedade. Então, a água é importantíssima. Começa a beber mais água, né? Não precisa ficar preocupando demais. Ah, eu tenho que tomar um suco detox. Eu vou falar de algumas substâncias aqui que podem te ajudar sim, né? Já até citei algumas, mas a água vai fazer essa função. Então, se você começar a beber mais água, o seu corpo, né, os seus rins, dá um respiro ali pro seu fígado trabalhar sem ser sobrecarregado com álcool, farinha e açúcar. Eles vão fazer esse trabalho de limpar o seu organismo e de deixar ele funcionando bem e desinflamar o seu corpo. E agora eu vou falar um pouquinho, né, quais são os alimentos mais anti-inflamatórios, né, que são importantíssimos que você consuma ali regularmente. Eu não vou colocar em ordem, porque tudo que a gente coloca em ordem depende do organismo, depende de como a pessoa come aquele alimento, né? Se foi cru, se foi mal passado, se foi bem passado, se é orgânico, se não é orgânico, depende de um monte de fator. Então, vou falar aqui algumas coisas e você tenta encaixar o melhor possível na sua realidade, né? Então, por exemplo, o consumo de peixes que tem ômega 3, então isso é ótimo para o seu organismo. O ômega 3, ele tem funções cerebrais, tem funções cardíacas, né? Eles ajudam sim a desinflamar o nosso organismo como um todo, dos processos de funcionamento do nosso organismo, né? Então ele ajuda muito. Azeite de oliva, né? O azeite extra virgem também tem funções importantíssimas, ajuda a desinflamar. A carne vermelha, tentando aí ser um alimento, uma carne mais natural possível, né? Não ser uma carne embutida, processada, ou junto com hambúrguer ou misturado com outras coisas. A carne de boi, ela é rica em glutamina, né? A glutamina, ela é uma substância que ajuda muito a reparar e ajudar no funcionamento do nosso trato intestinal. Então a glutamina ajuda muito o corpo a desinflamar. Então a ingestão de carne vermelha também ajuda a desinflamar por causa da glutamina. Frutas vermelhas e folhas verdes, né? Ambas são ricas aí em antioxidantes, flavonoides, substâncias que ajudam também a desinflamar, né, o nosso organismo. Então depois que você para de colocar ali o lixo para dentro do seu corpo,
aumenta o consumo de peixes e carnes, aumenta o consumo de frutas, todas são importantes para o nosso organismo, mas se quiser direcionar um pouco mais, vai naquelas frutas vermelhas, né, ou um açaí puro, né, sem adição de açúcar, porque ele também é rico em antioxidante, e vai nas folhas verdes, e das folhas, uma que ajuda muito também, que também tem glutamina, é o repolho. Então, esses alimentos te ajudam a desinflamar, junto com outras, e aí são especiarias, né, como gengibre, açafrão, algumas sementes, mas de grosso modo aí, tá vendo que são todas coisas que vêm da terra, né? Nada industrializado, nada criado pela indústria alimentícia ou farmacêutica, mas alimentos naturais. Raízes, sementes, carnes, ovos, peixes, frutas, né? O ovo também tem ômega 3, então, como comida de verdade, você vai ver que elas próprias ali têm todas as substâncias que ajudam o seu corpo a desinflamar e funcionar bem. Eu quero que você comente aqui embaixo, né? Você já conseguiu cortar esses alimentos que inflamam o seu organismo, né? Como está o seu consumo de açúcar, de álcool e de farinha? Não deixe de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Compartilhe esse vídeo, né, para as pessoas entenderem ali o que elas precisam fazer para realmente desinflamar o corpo delas. E eu vou deixar um vídeo aqui na sequência sobre o glúten, né? Que tantas pessoas têm muitas dúvidas aí sobre essa proteína. Espero você lá, pessoal. Até mais.